Olá a todos, aqui é o professor Luciano e nessa aula nós vamos conversar sobre os parâmetros laboratoriais, os exames laboratoriais para o diagnóstico e tratamento e prognóstico da doença renal crônica, correto? A doença renal crônica, então, como o próprio nome diz, ela é uma doença progressiva, insidiosa, tá? Muitas das vezes os sintomas somente aparecem quando o paciente, a doença já encontra-se em um estágio avançado. Então, é muito importante conhecermos as doenças que são fatores de risco para a doença renal crônica, a fim de se conseguir uma prevenção, né, e ou o retardo da progressão da doença, uma vez que é uma doença até então incurável, embora exista o tratamento. A gente vai conversar que basicamente você restringir proteína, né, a ingestão de proteína, teoricamente é um procedimento fácil, porém de difícil adesão, ok? Bom, então as principais causas da doença renal crônica, como nós vimos também no assunto do diabetes mellitus, né, é o diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica e as glomerulonefrites, ok? Bom, então o que ocorre na DRC? Nós vimos que um dos desfechos microvasculares, das complicações microvasculares ou microangiopáticas do diabetes mellitus é justamente a nefropatia diabética, tá? E especificamente para esse público é muito importante então o acompanhamento em relação à função e à lesão renal desde o diagnóstico do diabetes mellitus, uma vez que 30% dos diabéticos, né, mellitus, seja de qual tipo for, tem um desfecho de doença renal crônica. Então, é uma prevalência bem considerável se formos analisar em relação ao número de diabéticos, né? Então, a DRC, ou seja, a doença renal crônica, então ela, como a gente acabou de falar, ela não tem sinais e sintomas no início, né, da doença. Né? É uma síndrome, então, clínica decorrente da perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais. Então, é muito importante entendermos essa condição até para utilizar, né, da maneira correta e adequada em relação aos pacientes, seus responsáveis e familiares no que tange à adesão ao tratamento, né? Porque a gente vai perceber que embora uma doença insidiosa, silenciosa, ela tem um desfecho que compromete muito a qualidade de vida do paciente, obviamente, em primeiro lugar, mas também da família. Então, o desfecho final
é a diálise, seja ela a hemodiálise ou a diálise peritoneal, e a partir desse estágio, a, a, a última opção seria então o transplante renal, ok? Então, veremos a seguir que esses pacientes diabéticos, eles devem já ser considerados doentes renais crônicos, ainda que a função renal esteja preservada, ok? Justamente para retardar ou o aparecimento ou, né, a progressão da doença. Então, os efeitos, né, as consequências dessa doença, basicamente, então, é a concentração de solutos deficiente, né? E uma vez o rim não conseguindo depurar, né, as substâncias tóxicas, então isso também pode ser um, o aparecimento aí dos primeiros sintomas, por exemplo, da síndrome urêmica, quando há um acúmulo, né, de ureia aí, sérica, ok? E outras consequências, progredindo a doença, então, ocorrendo aí a lesão tecidual, nós temos a, o comprometimento da síntese de hormônios, principalmente aí, a eritropoetina, tá? Como um exemplo que podemos dar, que é uma das causas do desenvolvimento, como também nós vimos, né, da anemia nesses pacientes de causa inicialmente não carencial, certo? Mas por deficiência da eritropoetina e, consequentemente, uma inadequada ou um inadequado uma adequada maturação das hemácias. É claro que o paciente renal crônico, principalmente nos estágios mais avançados e em diálise ainda mais, ele terá o seu estado nutricional comprometido. E então é possível que a anemia ela não seja somente, né, de causa hormonal, no caso da eritropoetina, né, mas também por deficiência, por carência de ferro. Então, nós temos aí duas causas sobrepostas, tá? Uma vez que é muito difícil, tá? É um desafio o tratamento aí nutricional, tá? Melhor dizendo, a dietoterapia para esses pacientes, dada a, ao comprometimento, né, da alimentação, né, da qualidade da alimentação em relação a esses pacientes, né, e a dificuldade da adesão, tá, do plano alimentar. Então, a gente sabe que uma vez comprometida, né, a função renal, nós teremos então o acúmulo de várias substâncias, de várias moléculas no sangue, tá? E veremos que, a depender, né, dessas moléculas, a gente consegue entender aí ou inferir o grau de comprometimento da função renal e também da lesão renal. Então, a classificação, nós temos então a classificação da doença renal crônica, correto? Que ela vai do estágio 0 ao estágio 5, que é considerado, como acabamos de dizer, como doença renal terminal
ou dialítica, tá? Então, em relação à classificação, que é dada segundo a função renal, nós temos aí que um rim com uma capacidade aí, de filtração maior que 90 mililitros por minuto, né, ajustado aí à superfície corporal de 1,73 metros quadrados, nós temos então o estágio zero, né? Então percebam que mesmo com uma taxa de filtração glomerular normal, e aqui nós temos a referência abaixo, por exemplo, homem ou mulher, né? Nós teríamos aqui um valor normal, né? Mas devemos considerar os grupos de risco para a DRC, né? Nesse estágio zero, mesmo com essa função normal, quais sejam os diabéticos, os hipertensos e os pacientes com glomerulonefrites, principalmente recorrentes, tá? Então, a partir disso, é muito importante entender, até para o adequado tratamento e o adequado encaminhamento. Se estamos diante de um paciente diabético em que a taxa de filtração glomerular, a TFG dele, está acima de 90, nós não devemos dizer que ele não portador de doença renal crônica. Nós devemos considerar todo paciente diabético com hipertensão arterial sistêmica e glomerulonefrite como doente renal crônico. Se ele tem a taxa de filtração glomerular dentro do valor de referência de normalidade, ele é DRC, doente renal crônico ou doença renal crônica, porém estágio zero. Isso é importante para o planejamento e intervenção nutricional com esse paciente, porque no estágio zero há recomendação de proteína para esse paciente, a fim de que ele retarde o aparecimento, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, a evolução. Ele pode ficar no estágio zero, né? E, por exemplo, ter um óbito por outro motivo, tá? Mas ele pode evoluir, uma vez que já acabamos de dizer que 30% dos diabéticos, tá, tem um desfecho aí de nefropatia. Então, isso é importante, né? Não é simplesmente ele estar no grau zero ou no estágio zero e não vamos fazer nada com esse paciente. Já é importante, já se faz necessário uma adequação da ingestão de proteína desse paciente. É importante que ele tenha esse conhecimento, tá? Para melhor ele aderir ao tratamento. Então, conforme vai evoluindo, né? No caso, evoluindo a doença ou diminuindo a taxa de filtração glomerular ou aumentando a lesão, vou repetir, conforme vai evoluindo a doença renal crônica, seja diminuindo a taxa de filtração, veja que ela vai caindo, ou seja, o rim vai perdendo a capacidade de filtrar os solutos, ou aqui no estágio 1 se mantém a capacidade, porém já é possível visualizar uma lesão renal, por exemplo, com a identificação de perda de proteína na urina. Tá? Isso já mostra que há uma lesão dos glomérulos, dos néfrons, né? E que o rim perde a capacidade de reter macromoléculas. Então, o aparecimento de proteínas, né, seja a proteína total ou a albumina, é um marcador de lesão renal. Então vejam que o estágio 1
eu continuo com a taxa de filtração glomerular normal, mas eu tenho lesão renal, tá? Por exemplo, com a identificação aí de proteinúria ou micro ou macroalbuminúria que veremos a seguir. Então, do estágio 2 ao quinto, a gente vai perceber uma diminuição na capacidade de filtração do rim, né? Ou seja, da taxa de filtração glomerular. Então, é por meio desse indicador, né, a TFG, que nós iremos classificar esse paciente, né? E também é base para não só o tratamento, mas para o prognóstico desse paciente em relação ao seu planejamento e preparo para a diálise e ou para o transplante. Tá? Então, no estágio 2, em que a taxa de filtração glomerular do indivíduo está variando entre 60 e 89, né, nós temos aí um discreto comprometimento da função renal. Então, função renal seria então a capacidade de filtração, ou seja, de concentração de solutos pelo rim, ok? No estágio 3, em que nós temos a TFG entre 30 e 59, consideramos então o paciente com DRC moderada, já com a percepção aí, com alteração laboratoriais de alguns parâmetros, ok? No estágio 4, que é a TFG variando de 15 ml a 29 ml por minuto, nós temos a DRC avançada, já podendo existir sintomas clínicos. Lembram que a gente acabou de comentar que é uma doença insidiosa, porém, quando aparecem os primeiros sintomas, é por isso que a gente enfatizou isso, né? Ela é insidiosa porque quando aparecem os primeiros sintomas, vejam como que a doença já está avançada no estágio 4. E no estágio 5, uma taxa de filtração menor do que 15 ml por minuto, né? A gente tem então a classificação de DRC terminal ou dialítica, certo? Bom, então por que é importante o nutricionista saber sobre essa classificação da DRC? Porque o tratamento, basicamente, o preparo do paciente, por exemplo, para uma diálise, uma pré e uma pós-diálise, ele é essencialmente nutricional. Então, vejamos, em relação à recomendação de proteína do paciente, que é o principal nutriente a ser ajustado, tá? Para retardar a progressão da doença e ou retardar o seu aparecimento ou retardar o estágio 1. Bom, então a recomendação nutricional para pacientes em estágio 1 e 2, ok? 1 e 2. E aí a gente pode considerar também o estágio 0, né? Porque o 0 é mais para considerar os grupos de risco como portadores da DRC. Mas, para recomendação proteica diária, 0, 1 e 2 estão na mesma recomendação, né? Então, são aqueles que apresentam a TFG, ou a taxa de filtração glomerular, maior que 60 ml por minuto. Neste caso, a dietoterapia tem que garantir ao paciente 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso dia, por quilograma de peso ideal. Se o paciente é obeso ou possui sobrepeso, essa quantidade de proteína deve ser calculada e ou ajustada para o peso ideal do paciente, tá?
vocês podem tomar como base aí um MC, né, normal para a idade, né, dentro aí de uma faixa de MC normal, visando também e considerando aí a melhor adesão ao tratamento, né, não evitando aí excesso ou altas restrições, né, junto ao paciente, já que conforme vai progredindo a doença, essa restrição proteica se intensifica, certo? Então, é claro que na antropometria vocês podem e devem considerar, né, outros parâmetros de avaliação que não só o IMC, mas também a estimativa da gordura corporal por meio, por exemplo, da dobra cutânea tricipital, circunferência muscular do braço e outras formas, né, adequadas para esse tipo de paciente. Então, percebam que do estágio 3 até o estágio 5, final, terminal, nós temos então uma recomendação de proteína bem menor do que a do estágio 1 e 2, ou seja, variando de 0,6 a 0,75. Utiliza-se, né, para aqueles pacientes com menor adesão ao tratamento, 0,75 gramas de proteína por quilograma de peso ideal por dia, né? Então vamos acompanhar aqui o 0,75. É no caso, então, ó, para pacientes que tenham muita dificuldade em aderir a maior restrição. Utiliza-se o peso desejável ou ajustado para o cálculo das recomendações, caso a adequação do peso seja superior a 115%, né, sobrepeso ou obesidade, ou inferior a 95%, quando você tem aí magreza e ou desnutrição, certo? Para o diabetes descompensado, então, aquele indivíduo que não tem aí um controle adequado da glicemia, a ingestão, a recomendação então fica dentro da ingestão da recomendação normal de proteínas, porque 0,8 a 1 gramas é a recomendação segundo a DRI para uma população adulta saudável, ok? Havendo proteinúria acima de 3 gramas em 24 horas, né, avaliada aí no exame de urina de 24 horas, então também nós temos aí a recomendação variando de 0,6 a 0,8 gramas por quilograma de peso dia, tá? E 0,8 mais 1 grama de proteína para cada grama de proteinúria, ok? Então, no sentido aí de tentar ofertar aquilo que está sendo perdido, ou seja, que não foi reabsorvido, que não foi reutilizado pelo organismo, né? Devido aí já uma lesão instalada, ok? E aqui embaixo nós temos aí a recomendação tanto de energia quanto dos demais macronutrientes em relação aí ao seu o percentual desses macronutrientes, ao VET, né? E as calorias, né? Em relação aí à idade do paciente, ok? Um outro detalhe é que a partir do estágio 4, ou seja, no estágio 4 e 5, recomenda-se também a é claro que nós temos que avaliar a possibilidade desse tratamento, uma vez que tem um custo considerável, né, a utilização aí de aminoácidos essenciais e cetoácidos, né? Na tentativa, né, então já dá esses esqueletos de aminoácidos, de proteínas, né, para facilitar a absorção, ok? Então, nesse caso, da recomendação total
do indivíduo, faria-se a metade, 0,3 gramas por quilograma de peso dia, de aminoácidos essenciais e cetoácidos e 0,3 gramas de proteína dietética. Tá? Como eu acabei de mencionar, qual é a desvantagem desse tratamento? Né? O custo e um número alto de comprimidos a ser ingeridos ao longo do dia, tá? Mas sem dúvida é uma forma aí de evitar uma perda aí maior de proteína na urina, ok? Então, a partir do estágio 4, ou seja, no estágio 4 e 5, recomenda-se, e aí tem de se avaliar junto ao paciente e seus familiares em relação ao custo e a conveniência do tratamento, do total, né, seja 0,6 ou 0,75, né, a administração de 0,3 gramas por quilograma de peso dia, tá, suplementada com aminoácidos essenciais e cetoácidos, e o restante para fechar ou 0,6 ou 0,75, né, o que for a meta instituída, né, planejada aí junto ao terapeuta, então, de proteína dietética. Bom, nós temos uma forma aí dentro da avaliação nutricional, então especificamente do paciente renal, nós temos aí vários instrumentos, várias ferramentas. Uma delas são os inquéritos alimentares, né? Seja recordatório de 24 horas ou diário alimentar, conhecendo tanto as vantagens e desvantagens deles, né? Então a gente tem que tomar o cuidado em relação à aplicação desses inquéritos em relação aí ao paciente e seus familiares, no que tange a capacidade de compreensão, né, de reproduzir com a maior fidelidade o que aquele paciente consumiu, né, por exemplo, no dia anterior, quando se faz o recordatório de 24 horas, e a gente tem a possibilidade de fazer uma estimativa também da ingestão de proteína, não só pelo inquérito, mas pelo aparecimento de nitrogênio, tá? O equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio, chamado aí de PNA, que nós utilizamos como base, né? A ureia urinária. Então, a partir dela, a gente consegue fazer uma estimativa, tá, do consumo de proteína dietética daquele paciente. E com isso, a gente avaliar o grau de adesão ao tratamento, uma vez que desde o início, a principal conduta é a adequação proteica, tá? E muitas das vezes isso significa redução proteica. Se falarmos em administrar 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma dia, por mais que isso seja a recomendação, certamente isso já vai ser uma restrição se formos comparar, por exemplo, com o que o indivíduo usualmente consome. Que a gente pode então fazer tanto pelos inquéritos, né, e fazer o cálculo e descobrir qual é a ingestão média de proteína, possivelmente é maior do que 1, né, grama por quilograma de peso dia. E a gente também pode fazer, tá, pelo PNA, que é o equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio. Então, limitações desse método é o seguinte, né? Para a coleta da ureia, então, erros na coleta de urina, tá? A coleta reflete o que? É apenas um dia de filtração, tá? E para a utilização desse método também nós temos que garantir a ausência de condições catabólicas, né? Infecção, inflamação ou anabólicas, tá? Pois irão ou subestimar ou superestimar, tá? O consumo de proteína. Então,
Em tese, o paciente deve estar em balanço nitrogenado, em tese, tá? Mas para o acompanhamento do paciente renal crônico é muito utilizado o PNA, ok? Então, como é calculado esse equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio? Então, ele é dado então por grama de proteína dia, né? Qual é o consumo de proteína estimado desse paciente? Então, nós temos a fórmula que é igual esse PNA, ou seja, gramas de proteína dia, seria então o nitrogênio ureico urinário, tá? Em gramas. Então nós precisamos desse exame para calcularmos o PNA, mais, né? Então é uma constante 0,031 gramas, tá? De nitrogênio vezes o peso do paciente vezes 6,25, que é o equivalente aí, utilizado para a proteína, ok? Bom, esse nitrogênio ureico urinário, aqui na fórmula como NUU, nós precisamos calcular separadamente, tá? Então, esse caso aqui, ó, nós faremos o cálculo separadamente e depois faremos o restante da equação. Então, o nitrogênio ureico urinário, ele vai ser calculado da seguinte maneira, né? Nós vamos precisar, como eu acabei de dizer, da ureia urinária, tá? Lembrando que nós temos que respeitar a unidade que é exigida na fórmula. A ureia urinária, ela tem que ser dada em grama por litro. E é muito importante que muitas das vezes, ou alguns laboratórios, eles trazem em miligrama decilitro e por isso devemos fazer então a transformação antes de realizar o cálculo, ok? Dividido por 2,14, né? Isso aqui é uma constante da fórmula, não muda, multiplicado pelo volume urinário, tá? Então, isso, o laboratório também, ele vai informar qual é o volume urinário daquele paciente coletado dentro das 24 horas. Isso, como a gente acabou de falar aqui em cima, ó, é um dos erros, tá? Do exame, tá? Erros na coleta e muitas das vezes aquele volume entregue ao laboratório não foi de fato o volume real, né? Pode ter havido perdas e etc. Então é muito importante também a orientação para o preparo do exame e o laboratório deve trabalhar isso, né? O clínico também, mas principalmente o laboratório, orientar o procedimento aí para que seja respeitada, né? Garantido aí o resultado dentro da metodologia a ser utilizada. Então, a fórmula do PNA é essa aqui que a gente acabou de apresentar, sabendo que a gente tem que primeiro calcular o nitrogênio ureico urinário, tá? Bom, então como que a gente vai ter uma ideia do consumo de proteína desse paciente? Se é claro que o terapeuta, né, o nutricionista, ele irá conduzir esse tratamento e ele determinará a meta de ingestão de proteína. Então, do que for a meta de ingestão, a gente pode considerar que uma adesão satisfatória é aquela em que a proteína, a ingestão de proteína diária, né, estimada pela PNA, seja até 20%, né? Passe até 20%, tá? Daquela meta. Então, esse aí é o erro máximo tolerado para a gente admitir que o paciente está fazendo ou tem boa adesão ao tratamento. Ok? Então, vamos a um exemplo aqui de cálculo do PNA, o equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio. Então,
Em uma primeira consulta, né, um paciente, homem, eutrófico, ou seja, com peso atual adequado, né? Ele tem DRC estágio 4, então, ou seja, ele tem aí uma taxa de filtração já bastante reduzida, né? Uma filtração bastante comprometida, né? Ele está estável, o peso atual dele é de 70 quilos, tá? O volume urinário de 24 horas coletado de 2 litros e 300, tá? Ou 2.300 mililitros. A ureia urinária, o valor do laboratório foi de 950 miligramas por decilitro. E lembrem vocês, como a gente tem que jogar na fórmula a ureia em grama-litros, né? Então basta a gente fazer a multiplicação aqui do valor em miligramas decilitro por 100. Tá? Então o que vai entrar na fórmula não será esse valor de 950, porque vejam que a fórmula, né, ó, ela traz aí a unidade grama-litro, né, e não miligrama decilitro. Então, de 950 miligramas decilitro, nós vamos multiplicar por 100 e vamos ter aí o valor de ureia urinária de 9,5 gramas litro. É esse valor, então, que nós vamos aplicar a fórmula, ok? Então, nós falamos que o PNA, primeiro nós vamos calcular o nitrogênio ureico urinário, certo? E como é que seria isso? A ureia urinária em grama-litro, 9,5, né? Ok? Bom, dividido por 2,14, que é da fórmula, vezes o volume urinário em litros. Então, vai ser de 2.300 mililitros, eu vou colocar 2,3 litros. Eu tenho um PNA de 10,2, ok? Perdão, eu tenho um nitrogênio ureico urinário de 10,2. Agora eu vou calcular o PNA. O PNA é o nitrogênio ureico urinário mais o restante dessa fórmula aqui, certo? Então, vamos apagar aqui novamente para ficar mais claro. Só isso aqui que saiu errado, tá? Então, isso aqui, ó, é o NU. Bom, o PNA, então tá aqui, né? Nós vamos colocar o nitrogênio ureico urinário, o NUU, que vai ser igual a 10,2, e vamos continuar com a fórmula. Mais 0,031, que é uma constante da fórmula, certo? Vezes o peso do paciente em quilos, 70 quilos, vezes a outra constante proteica, 6,25. Então, nós temos aí um PNA, né, o equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio, que é a estimativa aí do consumo de proteína dia do paciente, ok? De 77,31 gramas dia, ok? Bom, para a gente perceber ou inferir qual é a relação proteína grama de proteína por quilograma de peso ideal, considerando que o peso desse paciente é normal, então a gente vai fazer esse consumo estimado de proteína dia, a razão dele pelo peso do indivíduo, né, pelo peso do paciente. E vai dar aí uma estimativa de um consumo de 1,1 grama de proteína por quilograma de peso dia. Ok? Bom, neste caso, então o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que aquela comparação, ó, né?
ele está no estágio 4, certo? E a recomendação é de 0,6 a 0,75. E nós estimamos que o consumo dele é de 1,1 grama, é bem maior, né? Bom, nesse caso, então, nós teremos que fazer uma relação aqui, tá? Vamos supor que o nutricionista, né, o terapeuta aí, ele instituiu como meta para esse paciente, né, dado também o estágio avançado, de 0,6 gramas por quilograma de peso, tá? Então, vamos dizer que esse paciente ele foi orientado, ok? E aí no exemplo, né, se nós formos fazer um exemplo aqui que esse paciente então recebeu as orientações em relação à redução da ingestão de proteína, ele recebeu um plano alimentar, né, para um plano dietoterápico para atender aí aos objetivos que é a redução da ingestão de proteína para a redução da progressão da doença, né? Redução da progressão da baixa filtração glomerular e também reduzir aí a destruição desses glomérulos, né? Dos néfrons e retardar a lesão, né? Glomerular. Então, nosso exemplo continua aqui numa segunda consulta, né? Numa segunda situação, após a orientação e intervenção dietoterápica, né? O paciente ele manteve aí o peso corporal dele atual de 70 quilos, né? E considerado aí normal. O volume urinário coletado foi de 2.260 mililitros. A gente viu que haverá a necessidade de fazer a transformação para litro para entrar na fórmula, né? Ou seja, 2,26. A ureia urinária foi dosada, ela diminuiu bem, né? Então, de 950 caiu para 580, ok? No caso, ela não entra na forma miligrama decilitro, nós vamos multiplicar por 100 para ela poder entrar na fórmula grama-litro. E aí nós vamos calcular novamente, né, para estimar o consumo de proteína desse paciente, certo? E comparar aí com a meta de ingestão que foi de 6, dada pelo terapeuta. Então, vamos lá. Calcular o NU, né? Nitrogênio ureico urinário. Então, é a ureia urinária em grama litro. Então, nós vamos transformar de 580 mg decilitro para 5,8 grama litro. Vezes 2,14, que é uma constante da fórmula, ok? Vezes o volume urinário em litros, então ele não vai entrar 2.260, ele vai entrar 2,26. E nós temos aqui, novamente aqui saiu errado, um NU de 6,13, ok? Agora sim, nós vamos calcular o PNA, o equivalente proteico de aparecimento de nitrogênio, que vai ser o NU 6,13 mais essa constante 0,031, só acompanha na fórmula, vezes o peso do paciente, vezes o equivalente proteico de 6,25, também uma constante da fórmula. Então, nós chegamos aí a um resultado de 51,87 gramas dia de ingestão de proteína estimada para esse paciente, né? Então, nós vamos aí realizar o PNA normalizado para o peso do paciente, né? Então, nós chegamos aí à conclusão que
ele está ingerindo 0,74 gramas de proteína por quilograma de peso dia. Então, já diminuiu bastante, né, pessoal? Olha, já diminuiu bastante. De 1,1 depois das orientações, depois da intervenção, esse paciente então agora está ingerindo aí 0,74 gramas de proteína por quilograma de peso dia, isso sem a gente realizar aí um inquérito alimentar, apenas calculando o PNA. Bom, olha que interessante. Se a recomendação para esse paciente é de 0,6, então nós vamos ver aqui que ele quase atendeu aí a meta, né? Porque a gente considera uma adesão satisfatória, né? Um valor acima até 20% da prescrição. Então, se era 0,6, né? Ele está consumindo 0,74, ok? De proteína. Então, nós temos aí um percentual de 23% a mais do recomendado. Tá? É claro que, pessoal, se a meta do terapeuta fosse 0,75, estaria ok, né? Olha, se fosse o. Vamos só voltar aqui, ó, no estágio 4, vejam que pode trabalhar de 0,6 a 0,75. Se fosse 0,75, estaria ok, né? De fato, esse paciente aqui, ele modificou, né, a alimentação dele, né? Se a gente for comparar aí com a primeira consulta de 1,1 grama por quilograma de peso para 0,74, né? Teve uma mudança, sim, significativa, né? E se a gente for colocar aí 0,03%, a gente pode até considerar aí a questão de interpretação do clínico como uma boa adesão, tá? Mas seguindo os números, né? O ideal seria até 20%. Também vamos considerar, no nosso exemplo, que a meta foi de 0,6 e não 0,75. Se assim fosse, estaria com certeza aí batendo aí certinho, né? Até dentro da meta, exatamente ia dar zero aí, porque ia bater certinho com 0,74. Agora, essa escolha, então, a gente tem que nos aprofundar em relação à situação do paciente, né? O terapeuta pode usar esse valor de 0,6 depender aí se há outras alterações, se o paciente está dislipidêmico, está descompensado, ele já apresenta hipercalemia, ou seja, aumento de potássio, já apresenta hiperfosfatemia. Então, a decisão da quantidade a ser utilizada como meta vai depender do quadro geral do paciente, tá? Bom, uma coisa muito interessante é o prognóstico da doença renal crônica em relação não só à taxa de filtração glomerular, ok? Mas relacionar essa taxa de filtração glomerular com a perda de proteína, ou seja, relacionar a taxa de filtração glomerular com a lesão renal, com a lesão glomerular. Então, pesa muito, tá, para o mau prognóstico da doença a perda de proteína, ou seja, a proteinúria. Tá? Então, isso mostra aí um grau avançado de lesão renal, tá? E também um, um prognóstico pior para o paciente. Tá? Então, veja, se o paciente está a uma taxa de filtração glomerular normal, tá? E apresenta aí microalbuminúria, ou seja, uma perda de proteína albumina, né? Menor que 30, e aí a gente vai ver as classificações, o que é micro, o que é macroalbuminúria. Então, ele está aí com baixo risco, se formos olhar a legenda aqui. Agora, veja que
mesmo o indivíduo com a taxa de filtração normal, tá? Mas se esse paciente, ok, ele já apresenta uma perda de proteína alta, ele já apresenta uma macroalbuminúria, então isso é desfavorável para a sua evolução, para o seu prognóstico. Então, ele pode ter uma taxa de filtração glomerular normal, mas se ele está tendo muita perda de proteína, no caso, a avaliação aqui não é a proteína total, é a albuminúria, né? Neste caso, acima de 300 já é, né, 300 miligramas grama, ele já é considerado, então, uma macroalbuminúria, então, uma proteinúria considerável, e aí ele já tem, né, um risco é, alto, né, em decorrência aí das complicações da doença. Então, a gente deve fazer essa avaliação. Ah, tá tudo bem porque a taxa de filtração glomerular, inclusive, está do estágio zero, mas ele está perdendo proteína, então é um mau prognóstico. Ok, pessoal? Tanto é que ele pode estar aí numa faixa de taxa de filtração entre 45 e 59, né? E ele tem um risco moderado por estar perdendo menos proteína. Ok? Então, sempre é importante a avaliação do paciente renal, não só em relação à sua capacidade de filtração, mas que a gente vai inferir a função renal. Mas a gente tem que avaliar a proteinúria, se está presente ou não, em qual nível, porque é essa proteinúria que é um marcador de lesão renal e de suas complicações e mau prognóstico. Bom, nós temos então uma avaliação aí básica, clássica, que é a creatinina sérica, né? Ela é um derivado do metabolismo do músculo esquelético e da ingestão de proteína aí da dieta, ok? Então, isso aí também é um marcador muito importante. A elevação da creatinina, ela está relacionada com a queda da função renal. Então, se eu tenho, elas são inversamente proporcional, ou seja, creatinina com função renal. Quanto maior a minha creatinina, né, isso se eu não tenho interferência de uma ingestão muito grande de proteína, né, antes dessa avaliação. Nós vamos ver aí algumas condições, né, que pode dar falso positivo. Então, essa creatinina alta, quanto mais alta, significa menor é a função renal. Ou seja, a ponto D, quando os valores de creatinina eles representam 2 vezes o valor de referência, tá? Por exemplo, para o sexo e idade, nós já podemos inferir que há perda de 50% da função renal, certo? Então, vamos dizer que para adultos, se o valor de referência, né, é de 1,1, e se eu tenho esse paciente com 2,2, eu já posso inferir que a perda de 50% da função renal desse paciente, né? Valores acima de 4, né? Então já é uma perda bastante significativa da função renal e que provavelmente esse paciente já estará em um estágio bem avançado em relação a TFG. Bom, então a gente vai ver aqui algumas formas ou fórmulas para estimar a taxa de filtração glomerular, tá? Quais são as variáveis? Creatinina sérica, idade, sexo, raça e peso corporal, tá? Então nós temos a primeira fórmula, né, de Cockcroft-Gault, que leva em consideração a idade em anos do paciente, o seu peso corporal em quilograma
e o valor da sua creatinina sérica em miligramas por decilitros, tá? Aqui, para a fórmula, tratando-se de paciente mulher, o resultado deve ser ainda multiplicado pelo fator 0,85, ok? E nós temos aí outras fórmulas, tá? Para se estimar a taxa de filtração glomerular, em que se considera algum desses fatores, creatinina sérica, idade, tá? E alguns fatores a serem multiplicados considerando sexo e etnia, ok? Limitações dessa estimativa da taxa de filtração glomerular são os obesos, função renal próxima do normal, uso de dietas vegetarianas, suplementos de creatina, amputados, menores de 10 anos, idosos e paraplégicos. Tá? Nesse caso, utilizar a depuração de creatinina com urina de 24 horas. Ok? E não só essas fórmulas, tá? Também para para a maioria dos pacientes, ou se não todos, aí vai depender aí do clínico, né? Ele vai decidir qual é a forma que ele vai estimar essa depuração da creatinina, ou seja, qual é a forma que ele vai estimar a TFG, se é pelas fórmulas, considerando idade, peso, creatinina sérica, ou através aí da depuração de creatinina com a urina de 24 horas, tá? Sabendo que também a gente tem aí as mesmas limitações, tá? Do exame aí da urina de 24 horas em relação à coleta, etc. Bom, a creatinina urinária, então, ela é utilizada para avaliar a função renal por meio da TFG, tá? A massa de tecido renal funcional. E aí nós temos aí as fórmulas também da depuração de creatinina, também chamada de clearance de creatinina, vem assim no exame, né? Que aí utilizado a urina de 24 horas, né? Nós teremos a dosagem da creatinina urinária em miligramas decilitro, né? Esse valor o laboratório já traz, tá, pessoal? Na TFG, né? O volume urinário, eles já fazem aí a avaliação e dividido pela creatinina sérica. Então, tem a TFG corrigida, né, pela superfície corporal do paciente, ok? Isso tudo aí o laboratório já traz para vocês. O que ocorre é que pode vir um paciente, né, isso não é incomum, o paciente já trazia alguns exames solicitados de rotina com creatinina sérica, né, ele não fez urina de 24 horas, e a gente percebe, por exemplo, uma elevação da creatinina sérica e de posse, né, uma vez que nós estamos fazendo a avaliação do paciente, nós teremos esses dados, idade, peso do paciente e a creatinina sérica, a gente pode estimar a TFG, encaminha para o nefro para fazer a urina 24 horas para confirmar, tá? Mas a partir daí a gente já consegue ter, né, um cálculo aí da TFG estimada e já podemos então realizar a conduta terapêutica, tá? Ainda que não seja confirmado, ainda que não seja encaminhado para o nefro, mas já é possível fazer esse cálculo por meio dessas fórmulas que utiliza a creatinina sérica e idade e peso, tá? Bom, então, em relação à urina de 24 horas, ela ainda superestima a taxa de filtração glomerular até 20%, porque ela não considera a secreção tubular, né, do néfron, né, de creatinina. Então, é um método que já superestima, ok, essa taxa de filtração glomerular, mas temos aí a possibilidade de comparar com as demais fórmulas, né? E de qualquer maneira, a gente, numa situação que você tem a creatinina sérica elevada, né, a gente de fato vai ter aí algum comprometimento da função renal, né? Interferência na acurácia desse exame, então,
é a coleta de urina inadequada, como a gente comentou, para a dosagem da ureia, né? E o aumento da secreção tubular de creatinina, né? Que não é considerada nesse exame e que pode superestimar a taxa de filtração em 20%, ou seja, daquilo que se tem ao resultado, pode chegar até ser 20% ou menos, ok? Tem a fórmula, então, do CKD, EPI, do EP, né, do Cadigo, que é mais acurada que a MDRD, que a gente apresentou aqui, ó. Essa fórmula aqui, ok? Quando a taxa ela é maior que 60 mililitros por minuto, tá? Se ela for abaixo que isso, ela não se mostra mais acurada do que esta fórmula aqui, ok? Bom, então um parâmetro aí que a gente utiliza, né, para o acompanhamento do paciente renal crônica é a ureia, né? Então é um composto produzido pelo fígado, né? Consequente à degradação de compostos nitrogenados proteicos, né? E não deve ser utilizada como um parâmetro isolado para a avaliação da função renal. Temos aí o valor de referência, né? Além da DRC, então, ingestão proteica elevada, hemorragia gastrointestinal, medicações, desidratação, sepsis, queimadura, trauma, também elevam a ureia sérica. Então, deve-se ter o devido cuidado ao avaliar esse parâmetro, né, quando você tem essas situações aqui concomitante com o DRC. O sódio, que é outro parâmetro, né? Aí a gente vai ver tanto sódio, potássio e fósforo. O rim ele tem um poder adaptativo extremamente eficiente. Então, para esses minerais se elevarem, né? Seja na urina ou a níveis séricos, mais mesmo, percebe-se isso mais nos estágios finais, ok? Bom, então o sódio, o principal cátion do líquido extracelular, né? Sódio plasmático é fator determinante do valor extracelular, intravascular, do débito cardíaco e da pressão arterial. Nós temos o valor de referência, né? E como eu acabei de falar, até os estágios finais da DRC, o volume do fluido extracelular se mantém próximo do normal, né? Então, o rim, de fato, mesmo doente, ou seja, mesmo com sua função comprometida e com ele tendo lesão, ele consegue ser extremamente eficiente até os estágios finais, tá? Então, nos estágios finais, aí sim, a gente percebe aí um aumento na concentração sérica de sódio, potássio e também de fósforo que veremos a seguir, ok? Que já são uns sintomas, né, já de estágios avançados, né, por retenção hídrica, edema, hipervolemia e agravando a hipertensão arterial se formos considerar que se essa doença for de base ou uma comorbidade já do diabetes, tá? Então é importante a gente fazer essa leitura porque uma elevação de sódio, potássio e fósforo no doente renal crônico já nos mostra um prognóstico ruim e uma doença avançada, ok? No sódio urinário, então, a gente tem esses valores de referência e é interessante, né? Na fase não dialítica, ou seja, até o estágio 4, nós podemos fazer a estimativa da ingestão de sal do indivíduo, assim como a gente faz a estimativa da ingestão proteica pelo PNA. É só pegarmos, então, o sódio urinário milimol, né, em milimol e dividir pelo fator 17, nós teremos então a estimativa do consumo de sódio daquele paciente e aí o terapeuta poderá avaliar a adesão em relação ao consumo de sódio, tá? Tem-se a meta, né, de sódio, se o indivíduo vai ingerir aí até 5 gramas, então ele pode ter uma ideia se de fato o paciente está omitindo alguma informação ou não só isso, e
se ele de fato tem uma dificuldade em relatar o real consumo, né? O potássio, então, né, é um eletrólito aí que encontra-se, ele é basicamente intracelular, né? E de 80 a 95% é excretado pelos rins, né? Então, utilizado no acompanhamento de pacientes em uso de diuréticos, né? Na cetoacidose diabética e na insuficiência renal, tá? Bom, como no sódio, como a gente acabou de dizer, tá? Nos estágios finais, aí sim a gente começa a identificar aí uma hipercalemia, ok? Outras causas associadas à hipercalemia são alguns antihipertensivos, né? Antihipertensivos, poupadores aí de potássio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, hipoaldosterolemia, constipação intestinal e acidose metabólica, tá? Aqui, ó, como na cetoacidose diabética, a gente pode ter aí uma elevação de potássio. Os valores de referência nós temos para não dialíticos até estágio 4, tá? E aqueles em diálise. O fósforo inorgânico, né, ele deve ser dosado em todos os pacientes DRC a partir do estágio 3, ou seja, quando a TFG ela está menor que 60 mililitros por minuto, ok? Causas da hiperfosfatemia, ingestão excessiva de fósforo, que é o mesmo problema, que é a maior dificuldade da terapia nutricional, que é o excesso de consumo de proteína, uma vez que as fontes de proteína também são fontes de fósforo, ok? Redução da depuração de fósforo, né? No caso aí, o paciente não dialítico, da perda aí da função renal, né? E estado da remodelação óssea. Então, nós temos também valores de referência para os não dialíticos e dialíticos. O valor recomendado é frequência de avaliação dos níveis de fósforo sérico segundo os estágios da EDRC. Então, nós temos aí metas de fósforo sérico e a frequência aí da avaliação desse parâmetro. Então, em TFG de 30 a 59, tá? A meta é que esse fósforo esteja dentro do valor de referência. É claro que o tratamento da hiperfosfatemia ele vai ser um tratamento avaliado e conduzido pelo clínico, mas geralmente eles se utiliza aí de quelantes de fósforo, né? Carbonato de cálcio, entre outros, né? Que a depender da medicação, ela pode aí interferir, por exemplo, com níveis de gorduras sanguíneas, né? Com dislipidemia, com pior aí do estágio de resistência à insulina, mas isso o clínico irá avaliar, então a gente, só para vocês saberem, utiliza-se aí quelantes de fósforo, tá? Então, a frequência da dosagem, ela vai ser aí semestral, se o valor da TFG for próximo do limite inferior, ela pode ser anual se ela estiver próximo aí do limite superior, tá? Com TFG variando de 15 a 29, também deve se manter aí dentro do valor de referência, e aí, como eu acabei de dizer, não só utilizando de quelante, mas também enfatizando a dietoterapia no sentido da educação e a orientação nutricional para a redução de proteína, uma vez que proteína e fósforo são fontes, né, comuns, tá? De fato, confirmar se o paciente está aderindo à prescrição, né? E se for o caso, lançar aí mão dos quelantes, né? Abaixo, então, de 15, né? Manter aí dentro do valor de referência. Então,
a avaliação fica a critério do clínico, né, para a dosagem trimestral ou mensal. E em diálise, tá, reduzir o fósforo sérico próximo ao valor normal, tá, mensurando aí, fazendo essa avaliação mensalmente. A vitamina D, então, no caso, a 25-hidroxivitamina D, não a fórmula ativa, né, por conta aí da minha vida, então não se utiliza a 1,25-hidrox para como marcador de hipovitaminose D, mas a 25-hidrox, tá? Então tem-se os valores de referência, tá? A classificação do estado de deficiência, tá? E no caso, se for a questão, fazer a adequada suplementação, ok? Então, a 1,25 de hidroxivitamina D não é utilizado como marcador de hipovitaminose D, uma vez que a deficiência progride, tá? Há aumento do PTH, do hormônio paratormônio, né? Do paratormônio, aumento da atividade alfa-hidroxilase nos túbulos renais, que aumenta a conversão de 25 em 1,25, ok? Então, o parâmetro para medir a hipovitaminose D é o calcidiol ou a 25-hidroxivitamina D e não a 1,25. Bom, em relação à proteinúria, pessoal, nós temos valores aí também de referência para a proteína total, mas é muito utilizado a perda de albumina, né? Que é chamada de microalbuminúria quando a excreção urinária, ou seja, quando o rim perde de 30 a 300 miligramas dia, tá? E macroalbuminúria quando essa perda aí ela fica acima de 300 miligramas dia. Como a gente comentou, essa perda de albumina ela está diretamente relacionada com o grau de lesão renal e com o mau prognóstico, tanto é que a gente viu o gráfico da avaliação conjunta da taxa de filtração glomerular com a perda de proteína, ou seja, com a proteinúria, neste caso com micro ou macroalbuminúria, né? Comentamos bastante a anemia aí, muito comum, né? Especificamente por conta da lesão renal, é a normocrômica normocítica, tá? Por deficiência da produção de eritropoetina, mas como comentamos, conforme evolui a doença, progride a doença e altera o estado nutricional, ou seja, o paciente diante de um estado nutricional desfavorável pode sim se sobrepor aí uma causa também carencial, ok? Então tem a meta, né? Hemoglobina aí entre 11 e 12, tá? O ácido úrico, que é um produto aí do metabolismo das purinas, tá? Que ele também nos dá uma ideia aí. No caso, ele pode até refletir aí um estado de resistência à insulina, né? Uma hipertensão arterial sistêmica não controlada, tá? Pode aumentar por conta também de uso de diuréticos tiazídicos, então é importante acompanhar também esse parâmetro. Ok, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para passar. Eu espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Bons estudos a vocês e até a próxima aula.